Olá! Você já colocou na busca da internet os termos suplementos e vitaminas? Se sim, viu surgir uma sequência infinita de anúncios de produtos que vão te transformar numa super pessoa, curando praticamente todos os seus problemas, da falta de músculo à ausência de disposição. O mercado brasileiro de suplementos alimentares fechou 2023 com faturamento de 6,4 bilhões e a perspectiva de alcançar 10,8 bilhões até o final de 2028, de acordo com o estudo da consultoria YourSide. Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres concluiu que 59% da população brasileira adulta consome algum tipo de suplemento regularmente, 30% por conta própria. Estamos falando de uma gama muito grande de produtos que têm finalidades diferentes. Os produtos clínicos são usados para repor vitaminas e minerais que estão em falta no organismo por algum motivo específico. Outro grupo mira o bem-estar, melhoria da energia, relaxamento, humor e aí vai. E os esportivos te transformam num Sansão. Mas será que precisamos disso? Para nos dizer se sim, não ou por quê, o Participação Popular recebe hoje a presidente do Conselho Federal de Nutrição, Manuela Dolinski, e o clínico e nutrólogo Alexandre Curvelo. E eu estou contando com a sua participação, seja pelo chat do nosso programa no YouTube, pelo WhatsApp 619-9620-2573 ou presencialmente lá no Parque da Cidade, em Brasília. A repórter Aline Castelo Branco está lá para te receber, né, Aline? Bom dia! Bom dia, Vânia. Bom dia aos nossos convidados. Boa tarde, na verdade, né? Meio-dia aos nossos convidados, a quem nos assiste aqui na TV Câmara. Nós estamos no Parque da Cidade em Brasília, o maior parque urbano da América Latina, que recebe aí, cada final de semana, quase 40 mil pessoas. Para quem está nos assistindo em casa ter uma noção, são 400 hectares de espaço. Uma referência no Distrito Federal para quem gosta de praticar esportes. O nosso cinegrafista Leandro vai mostrar aí o pessoal andando, caminhando, correndo aqui atrás de mim. E é justamente atrás desses atletas que nós estamos aqui no Parque da Cidade para conhecer sobre a suplementação, o que eles tomam, o que fazem, onde compram esses suplementos alimentares. Vânia. Bom, e a gente, muito obrigada aos senhores por terem aceito o nosso convite. Eu queria começar perguntando o seguinte: suplemento alimentar. Ele sugere que seja alimento. É alimento ou é remédio? E para que ele serve, doutor Alexandre? Vânia, se a gente for pensar numa dieta variada, rica, no sentido de variedade, né, de frutas, verduras, legumes, a depender do tipo da dieta, né, ela pode ter carne, ela pode conter ovos e laticínios, né, ou ovos. Se a gente estiver falando de uma dieta rica, variada e adequada, o suplemento alimentar ele provavelmente vai ser desnecessário, porque o alimento deu conta do processo todo, né? Deu conta de resolver as demandas do corpo em termos de vitamina, em termos de minerais, em termos calóricos e proteicos. Então, o suplemento alimentar ele pode sim ser desnecessário e geralmente, se a gente conseguisse fazer um bom inquérito alimentar, né, Manuela, e entender por que aquela pessoa não está conseguindo suprir aquela quantidade de proteína adequadamente e tentar intervir, provavelmente a gente ficaria com dietas que conseguem resolver e entregar para o ser humano de hoje uma carga de nutrientes que ele precisa sem necessitar da suplementação alimentar. E, de alguma forma, o suplemento ele pode virar remédio, sim, a depender da quantidade do que a gente está repondo, né? Então, vou dar um exemplo, né? Se a gente falar de pequenas quantidades de ácido fólico, a gente pode considerar o ácido fólico, por exemplo, um suplemento alimentar. Se a gente estiver falando de quantidades maiores, com aportes maiores que são necessários para tratar, por exemplo, uma anemia por falta de ácido fólico, a gente já está falando de um processo de tratamento. E aí ele passa a ser encarado de alguma forma como um remédio, né? um medicamento.
Doutora Manuela, quando a gente tem algumas fases da vida, né, que a gente tem necessidades específicas, né? Por exemplo, mulheres depois da menopausa, ou já durante a perimenopausa, teoricamente a gente tem mais tendência a ter osteoporose. Eu posso resolver, eu resolvo isso com alimentação ou necessariamente em alguns momentos isso vai ser necessário, sei lá, B12 para mais idosos? Como é que isso funciona? Então, Vânia, eu vou partir um pouquinho da fala do Dr. Alexandre para reforçar que a alimentação e nutrição adequada dão conta, né, de oferecer todos os nutrientes necessários ao ser humano. Né? Então, assim, o que a gente quer enquanto nutricionista é que todo mundo obtenha os nutrientes através de uma alimentação adequada e saudável. Até porque a alimentação, ela transcende apenas a necessidade de nutrientes, né? Ela tem um caráter simbólico, enfim, cultural. Bom, em que situações, e você citou aí uma delas, que a gente lança a mão da suplementação? E aí, de novo, reforçando o que o doutor Alexandre falou, a gente tem a suplementação alimentar, quando você tem os níveis de nutrientes até as suas necessidades nutricionais, passou das necessidades nutricionais, você tem uma suplementação medicamentosa, né? Então a gente tem essa diferença. E a gente, obviamente, tem algumas situações da vida que a gente precisa lançar mão da suplementação, né? Que situações são essas? Quando a gente faz diagnóstico de deficiência, a gente precisa suplementar, e aí é medicamentoso. E alguns estágios de vida que a gente também vai precisar suplementar, quando a gente tem altas demandas de nutrientes e a alimentação possivelmente não dá conta. Então, a gestação, a lactação, a primeira infância. E você tocou no idoso, né, ou na mulher pós-menopausa, e falou em osteoporose. Né? E eu preciso te dizer que a osteoporose é um problema prevenível na adolescência, quando a gente forma o pico de massa óssea. Então, uma boa alimentação ao longo da vida, né, te dá uma concentração mineral óssea suficiente para você não sofrer, por exemplo, a osteoporose no pós-menopausa, né? Se vai ser só com alimentação ou com suplementação, na fase de osteoporose a gente tem que lançar mão da suplementação, muitas das vezes, né? Mas isso precisa ser avaliado em nível individual. Então, a gente precisa receber esse paciente, fazer um inquérito alimentar, fazer a avaliação nutricional do paciente, exames laboratoriais complementares, para então tomar a decisão. É só com uma dieta? É com suplemento alimentar? É com suplemento medicamentoso? Né? Então, isso é avaliado em nível individual. Pois é, a senhora falou, eu estava pensando assim, a gente sempre faz dietas... não é setoriais na vida, mas temporárias, né? A gente pensa numa boa alimentação quando a gente quer emagrecer, quando a gente quer aumentar a massa magra, quando a gente quer se curar de alguma doença, mas a senhora falou, nossa, na adolescência já tem que pensar, quer dizer, a gente tem que comer direito a vida inteira. A vida inteira. É resultado de uma vida inteira, de uma alimentação saudável, né? E se a gente olha para o nosso guia alimentar, a população brasileira, desculpa trazer essa temática aqui, mas ela está muito em voga por conta do novo guia alimentar norte-americano, né, que foi recém-publicado. Se a gente segue o nosso guia alimentar, a gente vai ter uma alimentação adequada e saudável, né? Que é um guia que reforça aí a necessidade de você comer comida de verdade, alimentos in natura, minimamente processados. Então, a gente já daria conta disso se a gente seguisse o guia alimentar. Pois a senhora falou dessa questão da comida de verdade, né? Doutora Alexandre, quando a gente fala em alimentação, hoje finalmente a sociedade brasileira está discutindo a questão dos ultraprocessados, né? A gente come muita comida pronta e a gente come precariamente também, principalmente nas grandes cidades. Você não tem tempo para comer, você não tem dinheiro para comer fora de casa, come o que tiver, à noite chega, está cansado, come uma comida pronta. Isso pode causar uma deficiência nutricional que tem que ser resolvida de outro jeito? Sem dúvida. Quer dizer, pode ser que esteja falando assim, já estou facilitando de um lado e de outro, então, né? Vânia, na verdade, antes de responder, eu só queria complementar o que a Manuela falou brilhantemente sobre o cálcio e a osteoporose, né? Então, assim, numa dieta adequada, o cálcio é suprido, os micronutrientes necessários para a formação adequada do osso é suprido. E a vitamina D, que é um grande suplemento hoje no mercado e que a gente, na prática clínica, acaba encontrando confusões relacionadas, é um ponto que eu queria só tocar. Então,
existem dados conflitantes a respeito do ponto de corte, de quanto a gente deve ter de vitamina D no sangue, mas em geral se recomenda que acima de 20 é suficiente para todo mundo fabricar o osso bom, e que para grupos de risco, né, pessoas com osteoporose, fraturas por osteoporose, esse nível sérico deveria ficar acima de 30. Em geral, a gente tem vitamina D vindo da alimentação, não é muito, é pouco, mas a gente tem uma carga grande de vitamina D que vem do contato da pele com o sol. E mesmo com o que a gente faz hoje de proteção, para não ter câncer de pele, inclusive, a gente não faz da forma mais adequada, a gente não passa filtro solar de forma ideal. Então a gente acaba tendo, o próprio corpo acaba tendo condições de suprir o próprio estoque de vitamina D. E aí, se por acaso for uma população de risco e você fez a dosagem sérica e ela está inadequada, a gente precisa repor. Mas repor com cautela, porque o excesso de vitamina D pode causar, inclusive, falência renal e hemodiálise, necessidade de ir para hemodiálise. Então, assim, isso acontece, né, na prática clínica, no dia a dia. Só queria falar sobre isso. Em relação ao modo de vida atual, né, das pessoas, né, a gente está numa época que a gente não tem tempo, né, tempo para ir no mercado fazer compra, na feira, a gente não tem tempo de cozinhar, ter alguém para fazer isso para a gente no dia a dia custa muito, né? E então é muito sedutor trocar um jantar por uma batida de whey protein com água, com uma fruta. Só que a gente acaba, ao invés de fornecer naquele momento uma alimentação natural, livre de aditivos alimentares, a gente acaba fornecendo uma alimentação ultraprocessada, né? Que tem seus aditivos alimentares, que a gente sabe hoje que inflama o corpo. A gente tem, eu faço parte de um grupo de atendimento a pacientes com doença inflamatória intestinal no Hospital Sírio-Libanês, e os dados da literatura em relação à doença inflamatória intestinal, que é uma doença super complexa e grave, são de prevalência subindo ano após ano. Fora o câncer. Fora o risco de câncer, de trato gastrointestinal. E essas prevalências, elas sobem mais nas regiões do mundo que estão se industrializando, que estão ficando mais industrializadas. E é uma combinação de fatores, né? Falta de tempo e aquele alimento fácil. Só que aquele alimento fácil também é mais caro, né? Acaba sendo mais caro do ponto de vista financeiro também você trocar a proteína do frango por um whey protein, a proteína do ovo por um whey protein, e é caro para o corpo, porque o corpo vai acumulando inflamação, vai acumulando consequências que vão levar a aumento alterações de microbiota, enfim, e doenças doenças graves. Sim. Posso complementar um pouquinho? Eu estou em dúvida se eu vou pelo caminho das vitaminas, porque eu quero chegar lá, mas o doutor Alexandre falou na questão do whey protein, que é quer dizer, os produtos, o whey nem sei se é marca registrada, os produtos que levam proteína sintetizada, né, para a pessoa, aumentam a carga de proteína que ela está comendo. Existe algum momento da vida que a gente precisa disso? Quer dizer que a gente... Por exemplo, eu vejo o pessoal que quer ganhar massa muscular, né? Às vezes por vaidade, às vezes porque está muito debilitado. É preciso fazer isso? E a senhora ia falar uma outra coisa sobre... Eu ia partir e vou responder essa questão. Mas antes, só para complementar, que eu acho que é uma informação importante de responsabilidade social, é a gente reforçar que há risco de toxicidade com ingestões de megadoses de algumas vitaminas, sobretudo as lipossolúveis. Então, acho que a sociedade precisa saber disso, né? O doutor Alexandre mencionou a vitamina D, mas a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K. A mais tóxica é a D, seguida da A, da K e da E, nessa ordem. E a toxicidade por vitamina D leva à calcificação de tecidos moles, inclusive dos rins, né? Numa reação irreversível, né? Então não dá para a gente ficar no modismo de se automedicar
com suplementação de vitamina D, com risco de uma série de consequências irreversíveis, né? Então, eu queria marcar esse ponto. Um outro ponto é se você trocar a alimentação, comida de verdade, por um suplemento. E aí você foca na proteína. Há necessidade ou não só. O fato de comer ultraprocessados causa uma deficiência de algumas vitaminas ou de coisas que tenham que ser repostas também? Então, ultraprocessado é um conceito muito amplo, né? Então, eu vou te falar que depende, mas em linhas gerais, sim. São alimentos muito mais pobres do que a alimentação adequada e saudável, né? Você tem os aditivos químicos, como o doutor Alexandre colocou, mas você também tem uma pobreza de micronutrientes, uma pobreza de compostos bioativos que se encontram nos vegetais e, sobretudo, de fibras alimentares, né? Então, assim, uma alimentação baseada em ultraprocessado, além de ela ter, em linhas gerais, né, um excesso de açúcar, um excesso de gordura, um excesso de sódio, ela tem de uma pobreza, uma baixa densidade nutricional notória, né? Então, sim. E você trocar uma proteína por um suplemento proteico, né? Que situações você pode lançar mão disso? Primeiro, em linhas gerais, a gente nasce com uma alta capacidade de sintetizar proteína, então a criança, o adolescente em crescimento, né? Sintetiza muito mais do que degrada, né? Você chega a um platô na idade adulta e depois ao contrário. O idoso degrada mais do que sintetiza. Então, o idoso, alguns idosos são deficientes proteicos que a gente dificilmente consegue reverter muitas das vezes, né? Então, nessas situações, eu acho que a gente, dependendo da alimentação, né? O idoso, por exemplo, pode ter muito problema para ingerir alimentos, dependendo da consistência, cadoedentulismo, enfim, outras alterações anatômico-fisiológicas do idoso. Talvez a gente lance mão do suplemento, sim, né? Mas, assim, nessas situações, ou de alta demanda proteica, em algumas modalidades de atletas, eu estou falando de atletas, eu não estou falando de praticantes de atividade física. Não, quem vai 3 vezes por semana na academia. O que acontece é que as pesquisas com suplementos são feitas com atletas, e quem compra é o praticante de atividade física. E a gente ainda tem um problema muito grande no Brasil, que a gente compra de diversas plataformas sem controle algum. A gente vai chegar aí. Vai. Mas antes a gente vai ouvir lá no Parque da Cidade, vamos. tem alguém com a Aline. Aline, o que a gente vai ouvir? Isso, Vânia. A gente está com a Luciane Cavalcante, que é psicoterapeuta. Ela estava aqui no parque caminhando, a gente puxou ela aqui para conversar um pouco sobre suplementação. Ela faz atividade física recorrente, mas para isso também tem que recorrer, né, à suplementação. O que você usa no dia a dia, Luciane? Eu uso vitamina D, 20.000 I, uso creatina, complexo da vitamina B12, ômega 3, proteína. Eu prefiro a proteína do que os carboidratos, então eu faço uma dieta também mais cetogênica, né? Porque depois de uma certa idade, assim, já estou com 51 anos, é melhor a proteína do que o carboidrato, porque tudo vira gordura, né? E dá mais força pra gente. Tudo isso recomendado por um médico. Como é que você procura essa suplementação? Recorre a um médico? Também como é que você compra isso? Onde você adquire? Eu tenho uma médica que ela é clínica geral, ortomolecular, maravilhosa, e eu sigo as orientações dela e compro geralmente na internet também com orientações dela. A gente fala de suplementação, mas também está falando do movimento no dia a dia, do que acontece com a idade, quando chega com a mulher, também tem suplementação que você já adquire por conta da reposição hormonal. Sim, além disso eu também uso zinco, cobre, né, todos esses minerais que são muito importantes para a saúde da mulher também. Uso progesterona, não uso, já usei testosterona, mas não precisa mais, fiz 3 vezes. E não uso, tem um outro que a gente usa só depois que interrompe a menstruação mesmo, né? Esse eu não uso ainda, só a progesterona. E chá de amora eu tomo todos os dias, que é assim um must, né? Você pode pegar na cidade inteira tem pé de amora, né? Então faço um chá de amora com 10 folhas de amora todo dia e é maravilhoso. E qual a diferença que você sente no dia a dia, além daquilo que você já citou, das suplementações com vitaminas, mas também com o chá de amora? Então, eu sinto diferença no sono, nos calores, no humor,
no sono, nos calores e no humor, porque o brain fog, que é essa névoa mental que as mulheres vão sentindo, é mais com a reposição dos minerais mesmo e das vitaminas, né, e da progesterona. A progesterona, na verdade, eu sinto uma diferença assim na delicadeza, na feminilidade, porque sem a progesterona eu estava ficando triste, deprimida, de mal com a vida, e aí a progesterona me deu essa coisa mais da delicadeza mesmo, do feminino, da leveza, de não ficar irritada, sabe, assim. E qual suplemento você acha que, assim, que revolucionou sua vida, tanto na prática esportiva quanto na vida, assim, para disposição? Vitamina D e o complexo da B12. Eles são essenciais. É isso. Muito obrigada, viu, Luciane? Deu um relato pra gente completo, assim, da vida dela. Desculpa interromper a sua caminhada, mas ela estava aqui, contou pra gente toda essa suplementação. Vânia, deixo com vocês e com os especialistas aí no estúdio. Bom, a Luciane tem uma ampla gama de coisas que ela toma, enfim, ela tem a relação dela com a médica dela, mas e de maneira geral, a gente tem, ela, no caso dela foi com orientação de uma médica, mas tem uma série de coisas que a gente toma meio espontaneamente, né? Então, a questão das vitaminas que os senhores se referiram, por exemplo, eu tomo vitamina C porque alguém me convenceu que é melhor para combater a inflamação, eu tomo mesmo, há muitos anos. Agora, outras pessoas já me dizem que eu estou fazendo um xixi caro só. Eu queria saber, agora vou especificamente com relação a vitaminas. A gente precisa de tantas vitaminas, doutora Alexandre? Como é que, se a gente toma todo esse monte de vitaminas, o que pode acontecer? Então, Vânia, o ser humano acaba tendo um raciocínio, e eu falo como ser humano, e como portador também desse raciocínio, né? A gente entende que o que é bom, quanto mais é melhor. Então, e nem sempre isso é verdade, né? E em relação a nutriente, isso não é verdade, né? A gente tem o alvo ali do nutriente que a gente precisa. Se a gente passa do ponto, e com frequência a gente passa do ponto achando que se eu fiquei bem com um comprimido de polivitamínico, por que eu não vou tomar 2, 3, para ficar melhor ainda, para ficar um super Alexandre, no caso? E essa linha de raciocínio faz com que a gente caia nas intoxicações por vitaminas e minerais, que são quadros graves e muito deletérios. E então, em relação à vitamina C que você citou, Vânia, a gente tem um dado que é um dado que eu sempre lembro nas consultas. A vitamina C, a gente consegue ela a partir dos cítricos, né, das frutas, com relativa facilidade, né? A gente consegue grandes aportes de vitamina C do vegetal, da fruta. E a vitamina C que vem da fruta, em geral, ela vem com citrato, que é um componente que reduz o risco de formação de cálculo renal. Então, quando eu tomo um polivitamínico, ou 1 grama, sei lá, ou mais de 1 grama de vitamina C por dia, eu estou tomando só o ácido ascórbico, que aumenta o risco de eu produzir, por exemplo, cálculo de oxalato de cálcio. Se eu recebo essa vitamina C na forma de alimento, de fruta, primeiro que a quantidade de vitamina C provavelmente não vai exceder 300, 400 miligramas por dia, porque eu não consigo ingerir essas frutas todas, né? Eu tenho um limite. E segundo, que ela vem com uma outra substância que me impede e me atrapalha a formação de cálculo. Então, só para dar um exemplo de como trocar a vitamina que vem do alimento por uma vitamina que vem do comprimido é mais arriscado e pode ser prejudicial. Posso complementar, Vânia? Sim, por favor. Nesse caso da vitamina C, de todas as vitaminas hidrossolúveis, você falou no xixi caro, né? Nós não temos como armazená-los, né? Então, assim, exceto algumas vitaminas do complexo B, a gente não armazena vitaminas hidrossolúveis. Então, realmente, o excesso é excretado na urina. Sim. Né? Então, assim, tem razão aí na sua afirmativa, né? Sim. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer à tona, e o doutor Alexandre reforçou aqui, eu vou colocar nomes, de respeito à biodisponibilidade desses nutrientes também. Então, vários estudos mostram que esses nutrientes absorvidos a partir do alimento têm uma maior disponibilidade biológica do que aqueles que vêm do suplemento, né? Além, e eu insisto aqui também, em outros componentes do alimento, em especial, né, dos vegetais,
que são as fibras alimentares, né? Então, assim, a gente tem um dado que não podemos desconsiderar, que é o que mais mata a nossa população são as doenças crônicas não transmissíveis, né? A doença cardiovascular é a principal delas, né? E a principal forma de prevenção dessas doenças adjuvantes no tratamento é o consumo de fibras e de micronutrientes, que a gente só consegue com a alimentação mesmo, né? Falando de vitamina ainda, tem os polivitamínicos, né? Então tem lá, sei lá, vitaminas de A a Z. A senhora falou da questão da absorção. Tem diversas coisas, já não estou lembrando mais quais as questões, mas tem coisas que falam assim, não adianta comer, sei lá, não vou dar um exemplo porque eu posso dar um exemplo errado, mas enfim, comer determinada coisa para ter a vitamina X, porque o organismo não metaboliza a vitamina ou o mineral vindo desse... Quer dizer, os polivitamínicos, a gente absorve, eles... Então... Depende, né? Então, assim, depende da forma química desses vitaminas e minerais ali apresentados lá no polivitamínico, né? Por exemplo, dependendo da forma química, se você consumir cálcio junto com ferro, você prejudica a biodisponibilidade de ambos, né? Porque eles são absorvidos pelo mesmo sítio de absorção intestinal, né? Então, a gente ainda tem ali um nutriente atrapalhando a biodisponibilidade de outro. Pode acontecer isso. Mas se for um ferro aminoquelato, por exemplo, isso não vai acontecer. Então depende da forma química que está naquele polivitamínico, né? Então, de uma maneira geral, a gente precisa pensar que os nutrientes, eles competem entre si pela absorção e eles competem com fármacos também. Então a gente não pode, né, doutor Alexandre, fazer a suplementação sem pensar em outros medicamentos que esse paciente possa estar consumindo, principalmente os idosos, né? Isso pode ser um problema, né? E muitas das vezes é um fitoterápico que o idoso está tomando e não fala, porque não acha que aquilo vai ter impacto. E aquele fitoterápico tem impacto em vários medicamentos, porque o idoso ele é polifarmácia, né? Em vários medicamentos que ele está tomando, né? Pois isso me leva à questão. Quem é que decide o que eu vou tomar? Como Vânia, é que eu decido o que eu vou tomar de suplementação? Vânia, isso deveria ser uma decisão de consultório, né? Orientada pelo nutricionista, pelo médico, frente a uma avaliação clínica, frente a um inquérito alimentar, entendendo o que essa pessoa come ou não está comendo, está deixando de comer, exames laboratoriais que podem ser necessários conforme o quadro clínico do paciente, e a partir daí sim decidir se a pessoa tem indicação ou não de repor. É muito frequente no consultório o paciente chegar com 5, 10 vidrinhos de suplementos alimentares, de vitaminas, minerais, e eu vou tirando. Não, isso aqui não precisa, isso aqui vai... O exemplo da nossa entrevistada ali, né? Eu fiquei vendo quanto ela deve gastar por mês. Por mês, é um custo alto. E acaba sendo um custo financeiro e de saúde, e para a própria saúde. Eu estou chocada, porque eu comprei vitamina C e cálcio ontem. Então, eu falei, meu Deus, gastei dinheiro à toa. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Enfim, existe um exemplo também que eu acho bem interessante, Manuela, que é o da vitamina A. A vitamina A que a Manuela reforçou, que é uma das vitaminas que pode intoxicar e pode levar a quadros neurocríticos, né, de gravidade neurológica, a intoxicação por vitamina A. Em geral, na alimentação, quando a gente recebe a vitamina A da alimentação, a gente não se intoxica. Até mesmo que a gente tenha uma carga de vitamina A até elevada na alimentação, é muito difícil a gente intoxicar por alimentos naturais. Já na forma de suplemento, né, na forma de comprimido, essa intoxicação acontece até com alguma facilidade. Te respondi? Sim. Sim. Agora, voltando um pouco para os suplementos fitness, né, eu tenho um comentário aqui. O Lucas, ele entrou no nosso chat do YouTube e disse o seguinte: sobre o uso de creatina, acho imprescindível para quem malha. Por exemplo, eu só sinto vontade de malhar quando tomo creatina diariamente. Muita gente chega no consultório falando, doutor, eu quero tomar creatina, me passa creatina. Todo mundo precisa de creatina, porque na minha academia é quase um crime não tomar. Exatamente, né? A gente chegou nesse nível, né?
Não, nem todo mundo precisa tomar creatina, né? O que a gente tem na literatura? Existem muitos suplementos para praticantes, para atletas, né? Como a gente falou. E creatina é um dos que tem a comprovação que efetivamente aumenta a síntese proteica. Lá dentro da célula você tem um aumento de síntese proteica com suplementação por creatina. Todo mundo deve tomar? Não. Isso precisa ser avaliado individualmente, né? Não adianta tomar creatina e ficar sentado no sofá, por exemplo, né? Então depende do nível de atividade física, do tipo, da modalidade, enfim. Agora, existe um anseio desses pacientes, né? Então, assim, você entrar num consultório e sair sem nenhuma prescrição de suplemento, né? Então, assim... Esse médico não presta. Não presta. Nutricionista não presta, né? Então, assim... nesse depoimento já mostra um pouco isso. Eu só sinto vontade quando tomo. Desculpa, essa vontade não vem da creatina. Né? Então tem todos outros contextos, outras questões que precisam ser discutidas, né? Nesse uso indiscriminado de suplementos para qualquer um. E uso sem orientação profissional. Né? Então o nutricionista está capacitado para fazer orientação, o médico, enfim. Há de haver uma orientação, porque inclusive precisa ver o contexto da sua dieta. Não adianta só a creatina isolada, né? Existe um planejamento dietético para aquele objetivo que o cliente quer, que o praticante física quer, né? Sim, sim. E tem os tais dos pré-treinos. A creatina, ela tem, só para complementar um pouquinho, a creatina, ela acaba recuperando, auxiliando na recuperação muscular. Tem estudos que apontam para redução de injúria, né, muscular, de ligamento, enfim. Reduz a chance de lesão relacionada ao exercício físico também, mas como a Manuela falou, tem que estar associado ao exercício para ganho de massa muscular, senão nada adianta. E a creatina, como se faz muito, né, para cognitivo, para memória, para... enfim, não tem comprovação científica. Então, não deve ser feita e, por exemplo, pacientes com disfunção renal deveriam ter uma cautela maior no uso da creatina. Já é uma decisão que tem que vir também compartilhada com o nefrologista. Será que vale a pena? E ela nunca está sozinha, sempre o whey, e ela quer sobrecarga maior ainda. Exatamente, acaba vindo junto com o whey protein. Você me perguntou, Vânia, desculpa, eu quis falar da creatina. Dos pré-treinos também, porque é outra mania, né, que tem o pré-treino, né? Eu acho que, em relação ao pré-treino, eu acho que eu falaria da cafeína, que acaba tendo estudo que mostra benefício da cafeína em termos ergogênicos, em termos de desempenho do exercício e até mesmo em relação a foco. A cafeína tem um problema que é uma janela terapêutica curta, né? Então, facilmente a gente passa da janela terapêutica e acaba até perdendo um pouco o foco, ficando até mais agitado, mais sem concentração. Mas o que eu orientaria... Pode ter consequência cardíaca? Claro que tem. Pode ter consequência cardíaca, apesar de até alguns estudos mais recentes mostrarem até alguma segurança em relação a doses moderadas e leves, né? Nada exagerado em relação à arritmia. A gente tem estudos positivos, né, que tranquilizam um pouco nesse cenário. Mas, por exemplo, é super desencorajado o energético, né, que vem com já altas doses de cafeína. E o pré-treino deveria ser um alimento, né? Deveria ser uma fruta, talvez com mel, uma dose de café, né? Mas não no cenário de um pré-treino, um produto. Eu acho que não precisa disso. Dá para comer, fica mais barato e fica mais seguro comer. Pois é, isso eu tô pensando assim, por que alguém precisa ter uma coisa... São para treinos mais pesados, não? Porque para um treino normal, de gente normal, precisa ter um acréscimo, um aporte maior de energia? Não, você consegue com uma alimentação adequada e saudável. A gente precisa, desculpa, Manuela, a gente precisa de acréscimo de energia e de proteína na alimentação, na comida. A gente mexe na dieta. A gente tem que comer mais, né? Então, um exemplo, né? É muito mais interessante aumentar a minha porção de feijão no almoço, minha porção do frango, do ovo, do que tomar uma dose de whey protein, que é um alimento que vem da indústria, com todos os aditivos. Enfim,
mais caro, geralmente mais caro do que aquele alimento proteico que a gente pode comer no almoço, no lanche e no jantar. Mas assim, tem exceções, né? Então um atleta mesmo, sei lá, um nadador precisa de 6.000 calorias dia. Você não consegue esse cara isso. treina 8 horas por dia. Exatamente. É Então é um muito nadador específico. profissional, né? É atleta de elite. Ele treina para fins de competição. Agora, e os Aí você não gordinhos, consegue. doutora Manuela? Os gordinhos podem tomar suplemento, devem tomar suplemento? Isso pode dar uma sobrecarga em geral, os gordinhos que querem perder peso. Tem muitos que também vivem bem felizes com seu peso e pronto. Então, Mas quem quer perder peso? eu queria falar da obesidade, né? Primeiro falar que ela é um problema de saúde pública, né? Não é uma opção do indivíduo ser ou não obeso. A obesidade é uma doença crônica e precisa ser tratada. Porque junto com ela vem um contexto de outras doenças, como a cardiovascular, como o câncer, o diabetes, que é o que mais mata todo mundo. Então, assim, a gente precisa olhar, né, sem romance para isso, né? E o nosso obeso, o perfil do obeso brasileiro é diferente do perfil do obeso de outros países desenvolvidos. Porque o nosso obeso, ele é obeso, mas tem deficiência de vitaminas e minerais. Né? Então a gente tem um contexto inflamatório muito maior no nosso obeso do que no obeso de outros países desenvolvidos. Né? Então eu vou responder a você que a gente precisa avaliar individualmente os obesos, né? Mas via de regra, vendo a epidemiologia dos obesos da população brasileira, talvez necessitasse ajuste de dieta no primeiro momento e suplementação caso a gente não conseguisse alcançar ou diagnosticasse deficiência, sim. Né? Agora, doutora Alexandre, a doutora Manuela falou da questão dos fitoterápicos. Uhum. A gente vê muito na televisão, principalmente quem vê esses canais de cabo, de séries antigas, anúncios de pessoas que falam: olha, eu estava muito desanimada, senhoras mais velhas ou senhores mais velhos, eu estava muito desanimado, aí eu tomei isso e agora eu estou ótimo, eu voltei para a academia. Como é que o senhor vê essa questão? É inofensivo isso, não é? A Ora Pronobis é a moda, né? Não é. A Ora Pronobis é a moda em restaurante, mas é a moda também em remédio, né? Então, eu vejo, eu acho que na tua apresentação você falou dos bilhões, né? Que são previstos para esse ano em termos de vendas, né? De suplementos. Eu acho que isso é consequência de uma publicidade que seduz, né? Abusiva e que promete coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Se você olha um site, olha a internet procurando suplementos, em geral, investigando suplementos, marcas e produtos, eu que tenho o meu entendimento e a minha técnica para me ajudar, eu saio daquela pesquisa convencido de que aquele suplemento é melhor do que a comida. Eu percebo minha mudança mental a ponto de eu ter: caramba, Alexandre, eu acho que isso aqui lavou um pouco a sua mente. Então, eu acho que não é inocente, né? Eu acho que a propaganda ela tem que ser regulada. A gente estava falando sobre isso mais cedo. Ela tem que ser regulada, ela tem que ser vigiada, porque isso é um crime, né? Prometer o que você não pode cumprir. Pois é, aí eu chego, doutora Manuela, a gente estava conversando um pouco, a sua associação participa da discussão que existe hoje aqui na Câmara dos Deputados sobre uma espécie de marco legal dos suplementos, né? Isso tem que ser proibido? Então, como é que vocês estão pensando essa questão? A questão das plataformas também que vendem esses produtos, como é que a senhora vê essa questão? Então, o Conselho Federal de Nutrição está participando ativamente da construção desse PL, né? PL 5229 de 2025. Nós já encaminhamos nota técnica, a gente apoia esse PL, né? Porque ele fala em regulamentação, em controle, em fiscalização de um mercado que está ao Deus dará. Né? Então, assim, quem é que defende esse consumidor que vai numa plataforma X, que vende de tudo, né? Desde carro a suplemento alimentar. E, obviamente, que não há nenhum controle ali, né? Então, a gente está vendo, assim, várias notícias, a Anvisa, que tem atuado muito ativamente também, tanto na construção do PL, quanto a própria fiscalização, toda semana, basicamente, tem a notícia de que foram recolhidos centenas de suplementos adulterados, enfim, e até em sua composição com substâncias impróprias para o consumo humano. Quer dizer, há risco de doença e morte,
né? Então a gente está falando realmente da necessidade de uma proteção social em relação à comercialização dos suplementos alimentares. E sim, o CFN tem apoiado ativamente esse PL, que já está na sua comissão, né? Primeira comissão. Eu quero ouvir o doutor Alexandre sobre isso, mas antes a gente vai voltar lá para o Parque da Cidade, que a Aline tem mais um entrevistado para a gente. É isso, Vânia. A gente está aqui com o Claudevan, conhecido como Professor Tapioca, aqui no Parque da Cidade, da aula de futevôlei, já há mais de 20 anos dando aula de futevôlei e não toma um suplemento alimentar. Como que funciona manter uma atividade física, dando aula sem suplementação? Uma boa alimentação, sempre tomando uma água de coco, sempre você fazendo o uso de uma fruta, mas muitos alunos tomam, pedem até como pode tomar. Eu sempre falo para ele ter que ir no médico, que é o médico que indica o que o seu corpo está realmente precisando tomar. Então isso é muito importante. Antes de você tomar qualquer medicação, você procurar um profissional, um médico, um profissional de nutrição, né? É isso que eu acho que para uma alimentação bem feita, uma alimentação pesada, um exercício mais forte, para você ter mais um gás, mais uma dinâmica, uma qualidade de vida, tem que procurar um médico para te indicar qual o suplemento melhor para o seu corpo. O senhor já sentiu necessidade de ter que tomar alguma vitamina, algum suplemento? Se sim, qual que foi? Agora sim, depois dos 40, acho que preciso tomar um pouquinho de creatina, porque a gente tem tendência em perder um pouco a musculatura, né? Quando passa dos 40. Eu, como ainda jogo, bato uma pelada e também para a minha rotina de aulas, eu tenho que ter um pouco mais de gás. É isso. Obrigada, viu, professor? Tava ali na aula de futevôlei, do nosso lado tem uma quadra aqui, veio aqui falar com a gente. Vânia. Obrigada. Então, mais uma vez reforçando a questão da necessidade de procurar um profissional adequado, mas a discussão da regulamentação, né, que a regulamentação ela absorve diversas regras que já são utilizadas, as portarias da Anvisa, né, para autorização de medicamentos, e acrescento algumas outras, até do ponto de vista criminal, como o senhor disse, tem crime, né, estão vendendo coisa que pode fazer muito mal às pessoas. Qual a importância nesse aspecto da rotulagem? Se não me engano, até algumas das apreensões feitas foram relacionadas a rótulos incorretos, né? Com falta de informação que deveria conter no rótulo, ou com promessas não verídicas, né? Não verdadeiras, enganando o consumidor, né? E aí vem a importância também do cidadão, né? Olhar rótulo, ler ingredientes, ler a quantidade de ingredientes que tem naquele produto. Quanto maior o número de ingredientes de aditivo alimentar, mais ultraprocessado ele é. Então a gente vai preferir sempre rótulos que contenham menor quantidade de ingredientes enfim, acredito que esse projeto de lei também vai trazer mais segurança e mais rigor, né, nas rotulagens dos produtos. Sim. Pois é, porque quando eu não sei se é uma regra profissional isso, é comum a gente ter receitas de algumas coisas, de alguns remédios, e sem a indicação de um laboratório para comprar. Né? Eu não sei se é uma questão profissional isso de vocês não indicarem por uma questão ética. Como é que eu escolho? Como é que eu sei comprar uma coisa? O que eu tenho que olhar quando eu vou comprar? Se só me fala assim, toma creatina, sei lá, 1 grama por dia. Como é que eu vou comprar essa creatina? Porque no mercado... Então, quando a gente tem a orientação do profissional, né, do nutricionista ou do médico, em geral no consultório eu dou o caminho das pedras dos produtos que eu já pesquisei, que eu verifiquei que são produtos que não tiveram questões, irregularidades relacionadas, né? Então, o próprio médico ou nutricionista ele vai ter um entendimento ali do que realmente é mais seguro e pode sim indicar a compra de um produto ou outro, sendo ele mais confiável e mais seguro, né?
Mas, em geral, Vânia, a gente realmente não faz indicação de laboratório específico. A gente não pode, né? Em geral, quando eu prescrevo uma medicação no consultório, eu prescrevo o genérico, né? Se for uma medicação que tenha um caso de, laboratório tal, parece que não funciona muito bem, eu tento direcionar, mas em geral eu faço uma orientação mais abrangente, assim, né? Menos específica. O rótulo fica mais importante. Fica bastante importante. O rótulo também, ele deve representar a composição real, né? Não adianta um rótulo maravilhoso se ele é falso, né? Isso então, não é tão simples da gente achar, né? Não, então assim, nesse PL a gente coloca lá, até a sugestão do nosso conselho, que tem um responsável técnico pela avaliação da composição, que pode ser um nutricionista, um farmacêutico ou um engenheiro de alimentos. A gente precisa, né, controlar a composição desse suplemento, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto, o código de ética do nutricionista, ele não permite que a gente indique marcas ou laboratórios. A gente pode indicar se for no mínimo 3 marcas ou 3 laboratórios. A gente faz essa indicação dessa maneira. Por toda a questão de conflito de interesse que tem por trás e o lobby dessas indústrias farmacêuticas, que é gigantesco, né? Então, assim, o conflito de interesse seria mais uma temática para a gente discutir aqui em relação aos suplementos alimentares, que são indústrias que pagam congressos para profissionais e outras coisas mais, né? Então, nosso código realmente coíbe isso. A gente não pode fazer uma marca só. Então, e como é que o consumidor vai escolher? Quando ele entra lá numa plataforma, inclusive, como é que isso está sendo pensado nessa regulamentação? Como é que a senhora acha que isso deve ser pensado? Então, acho que o primeiro ponto é esse, ele não tem que entrar na plataforma, ele tem que buscar um profissional, é o primeiro ponto. Mas quando ele já tem, eu tenho que tomar isso aqui, eu tenho que tomar a vitamina C. Como que eu vou escolher a vitamina C que eu vou comprar? Então, a ideia é que... É um exemplo ruim. Não, mas... sim, não. Você é a vitamina C. É que nessa regulamentação a gente tem um controle e vigilância, né, dessas marcas, que a gente não tem, né? Então, o que pode dentro das RDCs da Anvisa, o que não pode. A gente tem um problema atual que é assim, um número pequeno de fiscais da Anvisa, são 7 profissionais no Brasil inteiro, né? Então, assim, acho que a gente vai ter que repensar nessa estrutura, aumentar esse escopo, porque a palavra é fiscalização. Então, acho que a gente vai ter que aumentar a fiscalização para fazer uma relação do que pode e do que não pode dessa maneira. E nós, enquanto profissionais, já conhecemos algumas marcas, né? E já podemos fazer essa indicação. Mas para a população, de uma maneira geral, eu acho que é mais em nível de Anvisa, conforme está na regulamentação. Porque mesmo com esse pouco esquema de fiscalização, a Anvisa já... ela tem feito um trabalho maravilhoso. A semana passada, ela tirou 4 suplementos do mercado. Quer dizer, é um trabalho incessante, mas parece um pouco enxugar gelo. Ela tem feito um trabalho muito bom, mas ali há envolvimento de outras pontas que eu acho que vai melhorar a atuação da Anvisa nesse sentido. O André faz uma pergunta pelo chat do YouTube, bastante interessante. O idoso que sofreu AVC pode usar algum tipo de suplemento alimentar? Um pouco amplo também, né? Muito difícil assim de responder de forma específica. Mas não existe uma contraindicação à suplementação só porque o idoso teve um AVC. E aí é o que a gente vem falando, né? Se ele não tiver uma carga proteica adequada na alimentação, que já tentou ser resolvida de uma forma alimentar, né? Revendo a alimentação, não deu certo. Se ele não tem um aporte adequado de B12, de vitamina D, o que for, ele pode ter indicação de reposição, sim. O idoso acaba tendo, às vezes, um pouco mais de dificuldade de completar ali aquelas calorias e proteínas do dia, por questões, às vezes, até gastrointestinais. E eles podem precisar de suplementos. Mas não necessariamente todos os idosos têm que usar suplemento, e o fato de ter tido um AVC não contraindica o uso de suplemento. Não é um fator que atrapalhe isso. Avaliação individual. Vai ter que avaliar individualmente. E aqui a Daniele está fazendo uma pergunta que muito me interessa porque eu sou intolerante à lactose.
Suplementos de proteína vegetal têm a mesma eficácia que o whey protein de origem animal, que é de leite, basicamente, né? Proteína do leite. Sim. Então, a gente tem dois tipos de proteína nos alimentos, né? As proteínas de origem animal, que são proteínas de alto valor biológico, que são completas em todos os aminoácidos, e as proteínas de origem vegetal, né? Onde a gente tem um aminoácido ou mais limitantes, né? Então, não tem a mesma densidade de aminoácidos. A animal tem mais do que a vegetal. Agora, continua sendo muito ruim, porque continuam sendo ultraprocessados, tanto o animal quanto o vegetal, né? Se a gente extrapola isso para a alimentação, a gente pode fazer misturas de proteínas vegetais que se complementem. Então, o famoso feijão e arroz, né? O aminoácido que falta em um tem no outro e vice-versa. Você consumindo junto, você tem todos os aminoácidos ali. É claro que tem uma digestibilidade um pouco menor, por causa das fibras e tudo, né? Então a gente tem que considerar duas coisas nessa diferença. É a concentração de aminoácidos, né, principalmente os essenciais, e a presença de fibras, que também reduz aí a digestibilidade, a absorção, no caso das fibras no caso das proteínas de origem vegetal. Doutora Manuela, a senhora citou um ponto que a senhora deve enfrentar todo dia no consultório, principalmente por parte da turma mais fitness. O arroz com feijão foi satanizado, porque as proteínas, as dietas de proteínas, de exclusiva, acham que comer carboidrato assim de jeito nenhum. Isso é um problema hoje, em termos de nutrição coletiva? É um problema. O Brasil vem... nas últimas pesquisas realizadas, né, em nível de governo federal, as pesquisas de orçamento familiar, onde a gente faz consumo alimentar também, a gente vem vendo a redução paulatina no consumo de feijão e arroz, né? E aí, eu vou falar novamente do Guia Alimentar que saiu para o norte-americano recentemente, que coloca grãos integrais lá embaixo da pirâmide e a proteína animal, carne vermelha, subiu, junto com leite integral e manteiga. Né? Então, assim, a gente está falando de um aumento de risco para doença cardiovascular absurdo, porque a gordura saturada você só pode consumir até 10% do valor energético, né, da dieta. Então, você aumenta o risco de doença cardiovascular, você reduz o consumo de fibra, porque assim, o maior consumo de fibra do brasileiro é o feijão. Né? Então você está assim, aumentando cada vez mais o risco das doenças crônicas, né? Com esse comportamento alimentar. A gente vai lá para o Parque da Cidade. Aline, agora a gente tem um perfil um pouco diferente dos atletas. Isso, Dona Elizabeth estava aqui passeando no parque, a gente resgatou para conversar aqui com a gente, para falar sobre suplementação. A senhora já me deu um recadinho assim de alguns. Me cita quais a senhora toma no dia a dia. Vitamina D3, Coca 2, coenzima Q10, magnésio com melatonina. O que cada um ajuda assim no seu dia a dia, na sua disposição? Eu acho que a D3 ajuda a imunidade, né? O magnésio tem centenas de funções, né? Não sei exatamente, tecnicamente. e a coenzima Q10 ajuda na energia. Né? E como que a senhora chegou para tomar todos esses medicamentos? Informação de internet, meus médicos da internet. Seus médicos da internet. Não fez uma consulta, procurou ali saber o que é? Não, vai aprendendo no dia a dia. Foi. E deu resultado, tem resultado. Isso, sente a diferença? Tem muita diferença. Então é isso. Dona Elizabeth viu aí na internet alguns recados, algumas informações e toma no dia a dia, todo dia. E a gente vai aprendendo e acho que faz muita diferença, sim, na saúde. Obrigada, viu, Dona Elizabeth, conversou aqui com a gente sobre as suplementações que ela toma. Vânia, volto com você. Então, doutora Alexandre, doutor Google é um médico muito presente nas nossas vidas, né? Então, a publicidade, ela é muito eficiente, né? Em captar essa pessoa que está ali buscando melhora do cansaço, melhora, enfim, do esgotamento físico, mental, que muitas vezes tem relação até com a forma da vida da pessoa, né? A pessoa está cansada mesmo, trabalhou muito, dormiu pouco. E aí é o perigo da publicidade que não fala a verdade, né? Da publicidade que promete o que a literatura, o que as evidências não confirmam. Então, eu não sei se a vitamina D dessa senhora é baixa e se ela precisa realmente repor, né? Isso é uma questão que tem que ser vista no consultório.
mas o restante das vitaminas que ela toma carecem de evidência científica mostrando que a gente precisa usar, sabe? Falta evidência evidência científica para isso. Doutora Manuela, eu estou cansada, eu trabalho muito, a gente vai cansando mais com a idade. Suplemento ou comida pode resolver isso? Alimento, novamente vou bater na mesma tecla. Ou a gente tem que descansar e pronto? Se alimentar bem é a regra de ouro que todo mundo sabe, né? Que é uma boa alimentação, sono e atividade física, né? Esse é o tripé de uma boa qualidade de vida e de redução de cansaço. Muitas das vezes está relacionado mesmo à deficiência de alguns nutrientes, mas que você pode, na adequação dietética, suprir com dieta e com alimentação, né? Então, num primeiro momento, não haveria necessidade de suplementação. Mas, novamente, a gente sempre faz avaliações individuais, né? Tanto o planejamento dietético quanto a prescrição de suplementos, elas são individualizadas. Você precisa avaliar o paciente clinicamente, bioquimicamente, né? Para verificar se, de fato, ele tem essa necessidade. Porque uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, não, dá para resolver com remédio? Não, ela deveria reduzir o número de horas de trabalho, né? Porque... Pois é, a senhora acaba tendo que dizer isso. Vocês acabam tendo que dizer isso no consultório. Né? Porque em algum momento esse esgotamento vai levar a alguma doença. Né? Então, Vânia, só complementando, no teu caso, na tua suposição, né, na suposição que você elaborou, pode ser que esteja faltando uma vitamina B12, pode ser que esteja com estoque de ferro baixo e precise repor, né? Mas isso vai vir na anamnese, vai vir no exame físico, vai vir no exame laboratorial. Não, realmente, Vânia, você está esgotada, você está cansada, mas seu estoque de ferro está super baixo. E aí vem uma outra questão, né? A gente também tem que investigar da onde vem a falta do ferro, né? Por que está perdendo ferro? Por que não está absorvendo ferro? Será que tem alguma doença que atrapalha a absorção? Será que tem alguma doença que faz perder ferro? E quando a gente faz o uso de suplemento por conta própria, a gente pode estar deixando de aproveitar essa oportunidade de entender mais do que está acontecendo e pode resolver, às vezes, uma questão clínica importante, sabe? Mas antes até da doença, avaliar na dieta se consome a quantidade adequada de ferro, né? Isso precisa ser avaliado, né? E eu estou com duas questões aqui. Eu queria que cada um dos senhores respondesse, a gente está caminhando para o nosso fim. A Cacilda pergunta o seguinte: o que eu devo tomar? Fui diagnosticada com dores crônicas e lúpus. Doutor Alexandre. Dores crônicas e lúpus. Enfim, o lúpus é uma doença autoimune, né, que acomete de acometimento músculo-esquelético, né, articular e músculo-esquelético. Então pode ser que ela precise só de uma imunossupressão, né, de uma medicação para reduzir a imunidade e reduzir o ataque ali às articulações, aos músculos. Se for só isso, né, se ela tiver uma deficiência também associada, ela pode precisar de alguma suplementação específica. Então pode ser que seja só o tratamento do lúpus que tenha que entrar e abrandar o sistema imune e ajudar na redução das dores. Tudo depende de cada caso. De um complexo, de um diagnóstico que é muito complexo. Isso. A Vitória, doutora Manuela, fala assim: e sobre pessoas com transtorno alimentar que não se alimentam direito, mas fazem o uso de suplementos achando que ajudam em algo? Isso é um problema de impacto da saúde pública, principalmente entre os mais jovens e adolescentes, né? A gente tem a anorexia e a bulimia como problemas importantes, né? E que a gente precisa ter um olhar multiprofissional, né? Aí a gente não consegue só com a nutrição dar conta, né? Mas muitas das vezes a gente atende pacientes que não consomem alimento, mas consomem a suplementação que tem exatamente a quantidade de quilocalorias controlada e etc, né? A gente tem encontrado isso com mais frequência. Claro que isso tem a ver com o aumento da oferta desses suplementos aí na internet principalmente. Mas esse paciente precisa de um tratamento multiprofissional, né? Então é um médico, é um psicólogo, nutricionista no mínimo, né? Para você retirar um paciente de uma crise de um transtorno alimentar, né? E precisa voltar a comer.
né? Então a gente precisa fazer, porque a gente também tem uma funcionalidade de tubo digestório que precisa do alimento passando, né? Você precisa ter ele ativo, né, com a alimentação. Então acho que é um tratamento multiprofissional e a reintrodução de alimentação, como a gente trata qualquer transtorno alimentar. Mas efetivamente isso tem acontecido mesmo, né? A gente tem um número de casos de transtorno alimentar associado à suplementação e de vários tipos de suplementação da internet, todos eles, né? Isso é uma verdade. Eu agradeço demais a contribuição dos senhores, acho que a gente aprendeu muito e aprendeu principalmente que a gente não tem que tirar as coisas do Dr. Google, que é melhor procurar um profissional de verdade. Né? Exatamente. Eu agradeço demais a presença, agradeço demais também a você que veio aqui conversar com a gente. A gente conversou sobre os suplementos alimentares com o clínico e nutrólogo Alexandre Curvelo e a presidente do Conselho Federal de Nutrição, Manuela Dolinski. E nós também conversamos com os nossos convidados lá no link do Parque da Cidade com a Aline Castelo Branco. Eu agradeço demais a sua audiência e até a próxima.